Todos que foram pontuais no retorno, demos aí alguns minutinhos para ajudar o pessoal que está chegando. Vamos dar seguimento ao nosso encontro de educadores do século XXI. Agora, nesse auditório aqui, nós teremos o painel Ludicidade na Educação em Tempos de IA. Para darmos início, convido ao palco Vinícius Mano, será o mediador, ele é gerente de Educação Básica da Firjan SESI. Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Estamos todos bem alimentados, bem animados para a tarde. Sejam todos muito bem-vindos à palestra Ludicidade na Educação em Tempos de IA, no nosso segundo encontro de educadores do século XXI, organizado aqui pela Casa Firjan. É um prazer recebê-los, é um prazer ter vocês aqui na nossa casa, né? Eu sou funcionário do SESI há 14 anos, fui professor, hoje atuo na gerência de educação básica, mas é sempre muito bom ver a nossa casa cheia e principalmente cheia de educadores, gente que está a fim de pensar educação, de pensar em soluções para todos aqueles problemas que a gente viu na parte da manhã, né? Que está disposta a colocar sua energia, seu suor para pensar num futuro melhor. Muito prazer ter vocês todos aqui. Meu nome é Vinícius, eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, olhos claros, estou com uma camisa azul, calça jeans, um blazer cinza. Acho que tá bom, né? De mim tá ótimo. Tá todo mundo animado para a gente explorar o mundo da inteligência artificial e da ludicidade. Então eu queria convidar aqui o nosso queridíssimo professor Luciano Meira, que vai falar para a gente. Luciano é professor de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, cofundador e chefe de Ciência e Inovação na Joy Education, edtech do grupo PROS. Ele possui doutorado em Educação Matemática, mestrado em Psicologia Cognitiva e graduação em Pedagogia. É conhecido por seu trabalho em gamificação e inovação educacional, incluindo o desenvolvimento das Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação. E, além disso, colabora com o César School em projetos de inovação e usabilidade. Certo? Professor Luciano, muito obrigado pela sua presença. Somos todos ouvidos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, André, e a toda a organização desse belíssimo encontro. Boa tarde a todas e todos. Esse espaço aqui é absolutamente encantador. E eu creio que a gente começa essa reflexão sobre inovação, ludicidade e inteligência artificial, sobre a necessidade estética de nos lançarmos a um mundo, a esses mundos novos, de uma maneira muito mais experiencial e de formas únicas, encantadoras. E esse espaço aqui produz isso nas pessoas. Não sei se só eu tenho essa sensação, mas espaços assim viabilizam, de alguma maneira, presencialidade. Espaços de reunião, espaços de amplitude e clareza. Pensando nisso, e pensando nos frameworks que a gente precisa para entender os eventos de aprendizagem, qualquer discussão, para mim, só faz sentido em ambientes de complexidade, como inovação, educação, ludicidade, coisas dessa natureza. Se a gente der um passo atrás e dizer qual é o framework, qual é a missão que a gente se propõe dentro dos ambientes de educação e aprendizagem. E aí, o Ehlers, esse autor aí que está no encurtador, vocês vão achar o livro dele todinho nesse encurtador aí, ele estudou um conjunto de modelos de aprendizagem bastante diversos e concluiu sobre o que era comum acerca de todos esses modelos. Foram mais de uma centena de diferentes modelos, a gente sabe que há uma profusão de diferentes modelos de aprendizagem. Mas essas três dimensões, ou eixos, como você quiser, eram mais ou menos comuns em todos eles. Então, qualquer evento de aprendizagem, ele tem que ter um campo de conteúdos, e aí não como tópicos de uma lista de conhecimentos, mas como o desenvolvimento de competências e a produção de sentido. Então, conteúdo, nesses modelos avaliados, é isso. Então, a gente tem que dar atenção a isso. A gente vai construir currículos, a gente não vai fazê-lo pensando numa lista de coisas que foi historicamente produzida, mas o que faz sentido do ponto de vista da contemporaneidade, quais as competências desse século que a gente quer
quer produzir. Aliás, ainda faltam 75 anos para o século acabar, né? Então, assim, a gente não sabe algumas das competências que vão ser necessárias de alguma maneira para estes novos mundos do trabalho. Mas isso tem essa dimensão de conteúdo, uma dimensão de engajamento. Então, a gente tem que gerar propósito e prazer nos eventos de aprendizagem. Eu vou falar muito mais sobre isso, porque justamente o tema é sobre ludicidade, como a gente produz engajamento através do lúdico, e interação. Não há aprendizagem sem eventos de relacionamento. A aprendizagem e a educação como um todo é um evento relacional. Então, você tem a dimensão de diálogos e a formação de comunidades. Então, conteúdo, engajamento e interação. Pensando na articulação, na orquestração dessas três dimensões, a gente criou, há alguns anos atrás, e eu vou usar isso como exemplo de como algumas decisões de design se articulam para montar para produzir ambientes de aprendizagem que fazem sentido do ponto de vista de engajamento e diálogo. Então, a gente montou uma Olimpíada de videogames, chamada OJE, Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, e atuamos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, por alguns anos, com essa era uma plataforma, mas, sobretudo, era um modo de engajar os jovens de ensino médio e crianças do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, em práticas de aprendizagem. Então, a gente criou uma Olimpíada de videogames, que era uma Olimpíada de aprendizagem, não de conhecimento. Então, é a primeira decisão que a gente tomou. A ideia é que uma Olimpíada mantivesse, né, nas trilhas, especialmente as crianças, os jovens que não estavam seguindo para as finais. Tá? Diferentemente das Olimpíadas tradicionais de conhecimento, que premiam os que chegam na final. A gente queria premiar quem se mantivesse na Olimpíada. Tá? Então, a primeira decisão tem que ser uma Olimpíada de aprendizagem. Isso faz uma diferença considerável, não apenas do ponto de vista conceitual, mas na perspectiva do que você decide colocar em termos de design de software, por exemplo, porque é uma plataforma de jogos que tematizavam competências da BNCC. Aí você faz outras coisas. Você usa a plataforma para disparar a necessidade do uso de equipamentos já disponíveis na escola. Livros, essa tecnologia de 500 anos, que estão disponíveis para os estudantes e que a gente precisa, de alguma forma, trazer também encantamento para livros. Então, outra decisão, você corta a internet. Em alguns lugares nem era muito necessário fazer isso, infelizmente, mas como design, por design, a gente em alguns torneios cortava a internet. Então, eles saíam correndo de volta para as suas salas de aula ou para a biblioteca para pegar livros para poder responder a algumas das atividades que estavam ali. Toda a atividade dos alunos produzia dados, alguns dados que poderiam ser utilizados por eles próprios, porque uma coisa fundamental de videogame, gente, é feedback. Se você não dá feedback no videogame, você não sabe se você já está disponível para o enfrentamento do Big Boss, lá nas fases finais. Então, feedback é um instrumento central de viabilizar competências no mundo do videogame, e a gente queria espelhar isso dentro dessas Olimpíadas. Outra decisão de design importante. Jogos com mecânicas consagradas, coisas que eles já sabiam fazer, tipo Perguntados ou Angry Birds. Então, todos os jogos tinham uma mecânica consagrada. A gente não queria reinventar mecânicas, como se tentou fazer nos anos 80 com os chamados jogos educacionais. Inclusive, a denominação hoje nem é mais essa. A gente trata isso como learning games, ou jogos de aprendizagem, que dá um foco que a gente deseja naqueles eixos que eu mostrei do Hillery no começo. Esses jogos deveriam promover conversação e aprendizagem periférica, ou seja, o objetivo do jogo não era ensinar, era disparar a curiosidade para a imersão dos sujeitos, dos estudantes, em alguma prática de aprendizagem. E, finalmente, os jogos não começavam com o secretário de Educação. É claro, ele pagava a plataforma, mas nem começava com o diretor da escola, nem com o coordenador pedagógico, nem com o professor. Começava com os estudantes.
Então, os estudantes começavam a jogar, iam se animando naquele negócio ali. E tinha uma parte da Olimpíada que só podia acontecer em grupo, em times. E os times tinham que convidar um professor para ser seu aliado nos desafios, na quest, não é, que eles estavam envolvidos. E aí, nesse momento, o professor entrava na montagem dessas estratégias de estudo para os estudantes poderem resolver os desafios dali por diante. Uma outra decisão estratégica que faz com que o professor fosse convidado pelos estudantes para fazer alguma coisa. Coisa que raramente acontece, ou pelo menos raramente acontecia nos ambientes escolares que a gente estudou muito para poder desenhar toda uma estrutura assim. Então, ludicidade em respeito àquela mandala que eu mostrei para vocês no início, como um instrumento de engajamento, formação de comunidades, como vocês veem muito bem nessa foto aí, e que captura o desenvolvimento de competências a partir do sentido, do significado que a gente quer desenvolver. Só um parênteses, a gente chamou isso, essa estratégia de design de aprendizagem, de D3NA, para enfatizar que a gente queria mudar a genética da escola através de desafios, diálogo, diversão, narrativas, que era a própria história na plataforma, e se tudo isso desse certo, geraria uma aventura de aprendizagem. Então, esse era o D3NA. A gente gosta de criar acrônimos em Recife, não sei por que exatamente. Isso aqui também é só para lembrar vocês, e no debate hoje do Guilherme Sintra com a Tanci Simões, isso foi mencionado, porque a ideia toda é você capturar o imaginário de estudantes e professores para dentro de algum ambiente de educação. E não está sendo fácil. Mas jogos fazem isso de uma maneira razoavelmente interessante. E eu trouxe essa definição, que aliás nem é uma definição do Bernard Suits, mas é inspirada no livro do Bernard Suits, que chama Grasshopper, que é um livro, é um filósofo da área de videogames que eu acho muito interessante. E é uma paráfrase, tá? Isso aí está distribuído no livro inteiro, mas eu criei a definição que jogos são espaços formais, intencionalmente desenhados. Então, o valor do design instrucional, do design de aprendizagem, para tomar essas decisões que a gente tomou, para contemplar um conjunto desnecessário de obstáculos. Eu sempre trago essa foto do golfe. Desculpa quem joga golfe aqui, mas eu acho um jogo bem sem sentido. Porém, não. Assim, eu acho, porque eu não jogo. Porém, veja, pense que a bola ser tão pequena e esse buraco só tem 10 centímetros de diâmetro e fica muito longe. Esse, obviamente, é um obstáculo desnecessário, porque ele podia estar muito mais perto e a bola ser maior. Então, criar um jogo é criar esses obstáculos desnecessários de engajamento para a produção de sentido, com os quais nos engajamos voluntariamente, e essa era a beleza de fazer com que os estudantes, eles começassem a jogar, porque videogame é uma linguagem que lhe é muito familiar. E depois os professores eram convidados, não para jogar, mas para desenhar um percurso de aprendizagem. E os professores entendiam, as professoras entendiam isso muito bem. Porque o engajamento tinha que ser voluntário. Talvez se o professor chegasse oferecendo um jogo, talvez esse engajamento não fosse tão voluntário, porque já existe esse arquétipo de eu vou ser avaliado por isso. Então, parte dessa espontaneidade pode ser reconquistada dessas outras maneiras. Para a conquista de objetivos e ainda empregando meios ineficientes. Ainda tem isso, né? Porque quem diria que eu vou conseguir jogar essa bola num buraco distante usando um pedaço de metal torto? Que é o taco do golfe, né? Então, que meios ineficientes, e no mundo dos jogos a gente chama isso simplesmente de um desafio bem construído, numa trilha que faz sentido. Isso tem tudo a ver com a aprendizagem, e eu não sei porque a gente tem tanto preconceito, muitas vezes, com coisas como videogames, quando, na verdade, é um framework. É um framework da atividade humana, com o qual a gente pode se inspirar para trabalhar essas comunidades de aprendizagem que a gente tanto deseja. E é um framework no sentido que a gente pode, fazer mesmo um espelhamento. O currículo escolar é uma narrativa. Eu não vou conseguir detalhar todo esse slide aí, mas
Essa apresentação vai ficar aqui com o pessoal, pode ser distribuída livremente, podem fotografar, enfim, fazer o que quiser. E também tem o vídeo desse negócio, e vocês veem o que está nas nuances ali. Mas todo o currículo é uma narrativa, depende de quão bem a gente constrói essa história, vai ser um currículo menos ou mais interessante. As disciplinas são as jornadas do videogame. Classes são missões. Tarefas são desafios. E os objetos instrucionais, aí não é tanto um espelhamento, mas uma transformação que a gente tem que imprimir na escola. Eles têm que ser transformados em objetos de aprendizagem. Que este, de novo, é o foco, é a nossa missão. A criação desses ambientes que promovem a aprendizagem. Isso posto, eu vou começar a entrar na inteligência artificial também, tá? Porque tem que ter uma articulação entre essas coisas aí que foi me pedido. Esse é um trabalho que a gente fez durante 10 anos na Joy Education, que, como o Vinícius comentou, foi recentemente adquirida por um grupo de educação técnica e profissional chamado PROS Educação. Mas o resumo, pessoal, de tudo isso que a gente fez é muito bem capturado, no meu entendimento, por esse paper, esse artigo até curtinho do Mitchell Resnick, de 2007. A gente fala 2007, já parece outro século, né? Mas já trata hoje tudo com uma velocidade tão estonteante. 2007 parece outra vida. Mas o artigo, interessantemente intitulado Tudo o que eu precisava saber sobre pensamento criativo, eu aprendi estudando como as crianças aprendem no jardim da infância, na educação infantil. Isso é extraordinário. Eu acredito que tem professoras e professores da educação infantil aqui também. E vocês merecem todos os nossos aplausos, porque vocês ainda permitem, de forma ostensiva e desenhada, esse ciclo de aprendizagem que o Resnick defende nesse artigo e em outros escritos deles, que é a promoção dos aspectos imaginativos do conhecimento. E hoje, com instrumentos da inteligência artificial generativa, a gente pode explorar esses aspectos, nós, como educadores e educadoras, antes mesmo da gente pensar como é que a criança, como é que o jovem vai usar isso. A gente está precisando usar isso. E eu vou mostrar que eu fiz uma plantação de girassóis em Marte, agora, daqui a pouco, porque eu estou investindo, primeiro, nesse aspecto da imaginação. Mas as professoras e os professores da educação infantil tratam isso como o elemento central da atividade didática na escola de educação infantil. Imaginação que permite criar coisas, dar materialidade ao sonho. Tá? A coisa pode ser a sua mão impressa na parede, que infelizmente já no ensino médio, já na educação fundamental, as paredes virarão somente instrumento de contenção e controle, enquanto na educação infantil eram o display da imaginação. Depois, eu coloquei o diagrama original do Resnick só para pontuar que ele usa a palavra play, que em português e também no inglês tem significados bastante diversos e todos muito bem articulados com o propósito do próprio Resnick, que é explorar, brincar, jogar, tudo pode ser play. Tá? Usar os artefatos da criação imaginativa para explorar o mundo, para brincar com conceitos, para jogar literalmente, porque isso pode ter uma dimensão de videogame, por exemplo. E, aliás, play também é tocar música, né? É fazer música. Então, pode usar isso também como esses instrumentos de engajamento. E compartilhar, vejam a dimensão de comunidade de aprendizagem implicada nisso. E, claro, produzir uma reflexão que gera modelos, que gera conceitos, que gera categorias de pensamento e que são necessárias para alimentar mais imaginação em níveis talvez mais robustos e sofisticados e assim por diante. Por isso que esse negócio gira numa espiral crescente. Muito bem, como prometido, eis minha plantação de girassóis em Marte, aplicando esses conceitos aí, e tem uma diferença de mais ou menos 12 meses entre essa. Infelizmente, aqui a luz não permite que vocês vejam detalhes da minha plantação, com a qual estou muito orgulhoso, e que evoluiu em 12 meses, né, em qualidade, dimensões. Vocês vejam que em 2023 o DALL-E ainda produzia essa imagem à sua esquerda.
tosca, como vem, mas o Gemini, há alguns meses atrás, já era possível articular nuances muito mais interessantes. Aí você pode estar se perguntando, nossa, para que isso serve? Serve para eu entender, para eu entender como educador, tá? Como é que eu percorro aquele círculo de imaginação, criação, exploração, porque tem uma descrição por trás disso aqui, que eu precisava estudar coisas de Marte para saber como o céu seria, por exemplo. Ou eu precisava fazer com que a inteligência artificial generativa entendesse o propósito da minha plantação. Então, tem uma sofisticação em como eu uso reflexão para desenhar coisas desse jeito. E se vocês começarem a fazer suas plantações em Marte, nós faremos uma comunidade de agricultores marcianos. Faltou esse elemento de comunidade aqui no ciclo, né? Do compartilhamento. Porque eu só estou mostrando. Compartilhar é mais do que mostrar. Compartilhar é, em essência, um diálogo. Você quer o feedback do outro. Você quer a conversação. E, claro, que a gente tinha que chegar, e eu estou, de novo, muito bem impressionado com o extraordinário laboratório Maker que vocês têm aqui, mas toda essa articulação, ele pode ser exemplificada pela cultura Maker. Mas não é uma cultura Maker que tem apenas, ou que depende essencialmente de equipamentos muito sofisticados. O que está nessa essência aí é a ideia de fazer dentro de uma concepção dialógica de educação. O que significa fazer, então? Veja, até hoje nós temos apostado na nossa tentativa, né, de impactar a consciência do outro nos ambientes escolares através de uma tentativa monológica de atingir a consciência, né? Então, esse é um exemplo bem claro disso. Eu tento fazer com que as pessoas mantenham a cidade limpa, dizendo para elas que o mundo está se acabando, que os rios se entopem, que não jogue lixo, preserve, faça isso, faça aquilo. Temos sido muito bem-sucedidos nisso, não, gente. Não é? A gente precisa, de alguma forma, redesenhar isso para tentar adiar o fim do mundo, pelo menos. E a gente vai fazer isso se a gente fizer coisas assim, uma educação mais dialógica. Olha que experimento interessante, usando ciências comportamentais, os famosos nudges, né? Ou seja, pílulas de impacto emocional usadas para o bem, nesse caso. Porque isso também é usado em redes sociais das formas mais da tramóia cognitiva enorme, que se faz muitas vezes. Mas esse estudo mostra, por exemplo, que pegadas em direção à lixeira disparam na pessoa do desejo de fazer a mesma coisa. E aí, nesse estudo aqui, essas pegadas reduzem até 46% o lixo deixado no chão, sem nenhum cartaz dizendo, jogue o lixo na lixeira. Pausa para a reflexão, porque eu acho isso de um impacto absurdo, um exemplo simples de como uma operação dialógica de interação com o outro, porque no meu discurso monológico de sala de aula eu também estou em interação, mas não é uma interação dialógica, é unidirecional, tá? Então eu preciso começar a fazer essas coisas, onde eu até não digo nada, mas eu redesenho a atividade de modo a impactar emocionalmente os outros. Muito bem, isso pode ser bem resumido nessa passagem de Dewey, né? Que toda aprendizagem genuína deriva da experiência de fazer ou desenvolver algo, que é também, diga-se de passagem, um dos formuladores centrais da própria cultura Maker. Como eu dizia, isso não precisa ser feito com coisas muito sofisticadas. Acredito que tem alguém aqui nessa audiência que já participou dos campeonatos de lançamento de foguetes, né? E são feitos, muitas vezes, com materiais tais como, nesse caso aqui, dessa fotografia, dessa imagem, garrafas PET sendo impulsionadas por água sob pressão num tubo de PVC. Isso tem uma ideia extraordinária por conta disso, que é você reconceber a escola como a partir de um arranjo social e didático diferente.
e que está orquestrado com esses conceitos que eu já trabalhei aqui. Significado, autonomia, colaboração e avaliação por competências são algumas dessas coisas que estão centralmente representadas aqui. A mesma coisa eu poderia fazer aí sim. Aí eu começo porque eu já sei fazer com garrafa PET, eu posso começar a colocar placas de Arduino nesse negócio e, num desenho em que eu incentivo a construção de sentido, autonomia, colaboração e avaliação por competência, eu vou também atrás de algumas coisas da tecnologia que eu posso usar para potencializar as construções de sentido, potencializar a colaboração, potencializar o compartilhamento, as coisas que, dentro da minha missão pedagógica, eu elegi como aquelas que vão, de fato, desenvolver pessoas melhores, essencialmente. Então, eu vou trabalhar com automação, através da programação, sensores, atuadores, internet das coisas. É uma lista enorme de coisas que você pode incluir no lançamento de um simples foguete. Mas eu queria, aí para finalmente fazer a articulação mais explicitamente, você pode também usar as tecnologias conversacionais, que é como é que eu chamo a inteligência artificial generativa, que provê a possibilidade da estruturação de um diálogo, não é? Com um instrumento capaz, um instrumento que é essencialmente uma calculadora de palavras, mas um instrumento capaz de disparar em nós alguns processos de produção de sentido muito interessantes. Isso é importante porque, isso aqui é um parênteses só para dizer, e eu tomei muito cuidado, é disparar em nós os processos de produção de sentido. Porque, obviamente, a inteligência artificial, o máximo que ela faz é tomada de decisões baseadas em processamento de informações. Todo o resto é diferente. Tá? Isso é um parênteses, eu não preciso discutir isso aqui. O nosso investimento é nas inteligências aqui do lado esquerdo. Tomada de decisões baseadas em produção de sentidos, né? Ou seja, não há possibilidade de construção de entendimento no ChatGPT. Não busquem isso, por favor, acho que todo mundo já está bem nessa página. Não busquem a produção de sentido por parte de nenhum desses instrumentos. São calculadoras de palavras muito complexas, não é? Apresentadas numa interface muito simples, que é onde reside o perigo. É um negócio tão absolutamente... Nossa, conversa comigo. E aí aparecem de vez em quando na mídia essas histórias de que uma máquina dessas se rebelou. É tudo fake news. Tudo, nem considere. A máquina agora está... Não faz nada. O que ela faz é tomar decisões baseadas em processamento de informações. Não tem quase nenhuma... adaptação a contexto emergente e, obviamente, nenhuma experiência afetiva, porque para isso precisaria ter um corpo em carbono, não em silício, e uma história. E não tem história de desenvolvimento, tá? Então, enfim, fecha parênteses esse negócio, só para a gente não ficar pensando em Skynet, coisas... Vamos se preocupar com as coisas que a gente tem que se preocupar, que é como é que a gente vai usar efetivamente esse negócio para construir as narrativas, seja do meu videogame de aprendizagem, seja do seu plano de aula, as narrativas que importam para o ambiente de educação. E aí você tem um instrumento que pode ser bastante interessante para fazer isso, se você deixar ele no loop. Porque, como já nos lembrava, desde a década de 80, o Seymour Papert, que é basicamente, na minha opinião, o criador da área chamada hoje tecnologias educacionais, ele dizia: nada seria mais absurdo do que um experimento no qual colocaríamos computadores na sala de aula sem mudar nada mais. Impressionantemente, foi exatamente o que fizemos durante décadas. Fazemos até hoje. Não é? Mas ele já alertava isso. Então, para que a gente não caia de novo nesse negócio, vamos combinar o seguinte: o professor e a pedagogia estão no centro desse negócio, e A fica no loop. No loop quer dizer, na periferia do negócio, apoiando nossas decisões pedagógicas. Então, as pessoas dizem: a pedagogia vai ter que se transformar. Não, a gente tem que entender mais pedagogia para não se deixar afetar de maneira negativa por instrumentos. A tecnologia está a nosso serviço. Isso é tão óbvio que parece que não precisa ser dito, mas toda vez precisa. Porque, justamente como alertava Papert, aí, como eu disse, ainda na década de 80, a gente repetiu todos os erros continuamente. Não é?
Quem não lembra das lousas digitais? Exemplo aqui que eu me lembrei. A professora chegou para mim uma vez: professor, o senhor conhece a direção, não é? Pode deixar a lousa digital, mas bota minha lousa de volta aqui para eu poder escrever. Eu nunca mais me lembro dessa passagem, nunca mais me esqueço disso. Então, para orientar a gente nessa navegação de como que a gente põe a pedagogia no centro, eu construí que eu estou chamando aqui um mapa conciso da navegação em IA na educação e que favorece a construção de uma narrativa pedagógica que faz sentido dentro daquele esquema inicial de currículo, engajamento e comunidade. Tá? A gente vai ter que estruturar novas formas de relacionamento com os professores, através de processos de residência e formação continuada, enfim, seja o que for possível fazer, nem que seja apenas colocar os professores num grupo de WhatsApp, onde é proibido colocar meme da Bom Dia, mas onde onde as pessoas possam compartilhar: olha, fiz isso hoje com o Claude, ou fiz isso hoje com o Perplexity. E o resultado são 2 LLMs menos conhecidos, mas que eu acho especialmente interessantes. Em particular o Claude, gratuito, inclusive, na sua versão gratuita, já é capaz de, por exemplo, fazer sumários muito próximos do que eu poderia fazer de livros inteiros. Claro que vai ter implicações para como é que você vai avaliar os seus estudantes, porque eles vão estar usando o Claude também. Então, mas se você não começar a usar antes, eles vão, tá? Então é bom a gente construir, do ponto de vista de uma gestão escolar transformadora, relacionamento com esse professor. A gente, obviamente, vai ter que fazer uma gestão da implementação disso e, portanto, a gestão escolar tem que participar intensamente. A gente vai ter que pensar o tempo inteiro em escalabilidade, mas com qualidade, porque a ideia hoje é que as pessoas podem construir planos de aula em 30 segundos. Isso estava sendo discutido ali, né, André? Eu duvido que um professor minimamente competente vá gostar de um plano de aula construído em 30 segundos, sem um olhar crítico para as relações que esse plano de aula tem com a vizinhança a vizinhança da escola. Porque as pessoas tratam planos de aula como se fosse uma espécie de roteiro de um seriado, onde não é isso, a gente sabe, o plano de aula é uma referência para uma dinâmica interacional, conversacional, sobretudo, que se instala numa narrativa emergente da sala de aula. É por isso que aquele esquema lá de escola versus play nos lembra, né, que imagens, frameworks, arquétipos e metáforas que a gente pode recolher da sociedade para, de uma certa forma, aplicar na nossa reflexão sobre esses espaços de aprendizagem. Depois a gente tem que buscar pesquisa e exemplos práticos de como isso funciona. Tem que cuidar continuamente do engajamento dos estudantes e, obviamente, tem toda uma discussão sobre os desafios éticos e sociais envolvidos nisso, inclusive porque, muitas vezes, a gente sequer tem acesso, não é? Dentro de um esquema tão desigual que a gente vive. Acesso, leia-se aqui, não apenas conectividade, mas também os recursos, os dispositivos e as políticas públicas que permitam essa articulação que a gente está pretendendo. Então, acesso não é só a internet, tá? É todas essas 4 coisas juntas e ao mesmo tempo. Em cada um desses pontos aí tem mais coisas que a gente precisa explorar, né? Então, se eu quero escalar com qualidade, eu tenho que começar a construir currículos adaptativos, com a ajuda de alguma inteligência artificial, porque se é com escala, não posso fazer isso para cada criança, então eu preciso uma IA, por exemplo, que seja capaz, numa aula de inglês, eventualmente, de detectar um padrão de erros recorrentes nas crianças, para que eu vá lá, de alguma forma, ajudar esse grupo de crianças que fazem uma pronúncia de uma determinada maneira. Já tem gente fazendo isso. Eu posso, em engajamento dos estudantes, começar a pensar coisas bem o que as pessoas chamam de fora da caixa. Para mim, nem caixa devia existir, mas como GBL é Game Based Learning, tá? Game Based Learning para avaliação.
que chama Game Based Assessment, usar jogos para acessar a produção de sentido, construção de conhecimentos em alguma área. Então, cada uma dessas coisas aí, desses 6 pontos, tem ela própria uma teia de complexidades que, assim, uma pessoa só não vai dar conta. É por isso, daí o grupo de WhatsApp na escola, para a gente fazer isso de maneira mais ou menos coletiva. E no centro desse negócio ainda tem que ter uma reflexão sobre o futuro do trabalho, como é que a gente direciona nossos esforços para, de alguma forma, contemplar o que as pessoas também desejam, que é empregabilidade, posicionamento social e coisas dessa natureza. Então, a escola não pode se furtar a uma reflexão sobre o futuro do trabalho. A gente não precisa começar com essa teia todinha, não, né? A gente pode começar com coisas bem simples, como, por exemplo, exercitando atividades que a gente dá tão pouca atenção na escola, como os processos argumentativos. A gente não, muitas vezes, eu sou professor universitário e eu me coloco nisso, a gente pergunta coisas, os estudantes respondem e a gente não explora a estrutura do argumento, muitas vezes, que está sendo colocado ali, não é? Um ponto de vista, uma justificativa, uma perspectiva de contra-argumento e uma revisão do ponto de vista. Esse é um processo que precisa ser melhor explorado em qualquer nível de ensino. E aí, coisas como um ChatGPT podem ser muito interessantes para nos ajudar como nossos opositores conversacionais. Façam esse teste, vocês próprios. Peguem um tema socialmente em disputa, aborto ou pena de morte, coisas, só para deixar uma ênfase bem grande e discuta com o ChatGPT sua posição, pedindo para que ele, ou Claude, ou Gemini, qualquer um desses, para que ele seja seu opositor conversacional. É interessantíssimo o que sai do outro lado, tá certo? E você pode usar esse texto, por exemplo, como uma forma de leitura para você mesmo e para seus estudantes. Aí vocês fazem variações muito diversas sobre como isso pode ser, de uma maneira bem prática, aplicado na sala de aula e de maneira lúdica. Porque você pode estar colocando aí temas que fazem parte da experiência dos das estudantes com os quais vocês trabalham. Mas também não precisa, tá? Porque o Fuse, né, o Leon Fuse, australiano, desenhou isso aí que ele chama a escala de uso de IA generativa por estudantes, e no ponto 0 é nenhuma. Não precisa estar usando IA o tempo inteiro. Aliás, não precisa usar para muitas atividades que a gente quer. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu tenho uns 3 minutinhos mais, alguns exemplos aqui de como a gente pode, inclusive, não usar IA, mas usar IA, né? Que pode ser adequado para ensaios sobre conhecimentos pessoais. Então, por exemplo, um professor de história solicita um posicionamento pessoal acerca de um evento histórico, articulado com a visão de mundo de cada estudante. Não adianta pedir a IA para fazer isso, porque eu estou pedindo uma visão articulada com uma vivência particular sua. Mas, ainda assim, o estudante pode usar a IA para construir um entendimento do suposto evento histórico. E aí vai, tá, gente? Se eu quero que a IA participe da geração de ideias e estruturação assistida, o professor de matemática pode solicitar uma comparação criativa entre diferentes geometrias, contemplando seus principais conceitos. E aí segue com mais complexidade para edição assistida, para conclusão de tarefas, até um momento onde eu posso usar a IA de uma forma muito complexa, inclusive gerando ensaios sobre Machado de Assis com a linguagem de Machado de Assis. Mas para fazer isso, aí, usar essa IA de forma mais completa, você vai ter que fazer uma formação de IA com os estudantes. Então, não é só pedir para eles, faz aí um texto como se fosse Machado de Assis escrevendo, ela não vai conseguir fazer. Mas esse processo de construção, isso é uma atividade extremamente engenhosa do meu ponto de vista, em de como a gente pode estar experimentando. Este é um tempo de experimentação e diálogo. Esse não é um tempo de vamos fazer um currículo de IA na escola. Não é esse propósito. É um tempo de experimentação e diálogo do grupo, para entender
para onde esse negócio vai gerar o quê. E, finalmente, fazer isso dentro de uma concepção do que a gente, no mundo dos videogames, chama os 3 Fs, que é fun, fazer isso através de engajamento lúdico, friends, formação de comunidades, e feedback, informação qualificada para estudantes e professores. Finalmente, tudo isso vai dar certo se a gente mantiver a pedagogia no centro e o entendimento de que a educação, a construção dessa nova visão de educação, ela promove e depende, na verdade, da construção de relacionamentos afetivos e intelectuais entre estudantes e professores. Sem essa dimensão afetiva e intelectual na construção de relacionamentos na escola, nada disso, quero crer, seria possível. Muito obrigado. Luciano, muito obrigado pelas reflexões muito profundas e muito boas. Vou te convidar para sentar aqui, porque a gente tem um pouquinho de tempo para algumas perguntas. Não temos tão pouquinho assim. Então temos 20 minutos. Bom, eu não sei se a plateia já tem perguntas. Já temos uma pergunta ali. Como é seu nome? Daiane? Tayane. Então, Tayane, por favor. Boa tarde, meu nome é Tayane, para quem não ouviu. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já ia fazer na outra, mas não consegui, que também é sobre IA. Com relação, nós antes tínhamos muita dificuldade, no início, quando começou, que tínhamos o Dr. Google, e agora está se transformando na Doutora IA. Então, com base em toda essa tecnologia, eu vejo que a IA ela vai muito além do Google, e ela vai além de uma ferramenta. Para você, você acredita que ela não será apenas uma ferramenta, e sim se dará a necessidade de se ter uma formação e também como uma disciplina e fazendo parte da formação da pedagogia e dos professores que estão por vir das próximas gerações? Obrigado, Tayane. Eu acho que a questão fundamental de como você formula o problema é a ideia de apenas. Porque, por um lado, a IA ou qualquer tecnologia digital é apenas uma tecnologia, no sentido em que é uma criação humana como outras. Tá certo? Isso posto, aí retire-se o apenas, porque tem uma potencialidade muito grande em relação, por exemplo, a livros e livros digitais. O que a gente faz com livros, por exemplo? A gente mergulha experiencialmente em mundos imaginativos, dialoga com autores aos quais a gente não teria acesso pessoalmente, então é um diálogo. A gente, em outras palavras, viaja com livros. Isso está aqui há 500 anos. Há 30 anos a gente tem livros digitais. Tá? O que a gente faz com livros digitais? A mesma coisa aqui, mas a gente já tem outras possibilidades, porque a gente pode fazer marcações e outras pessoas lendo o mesmo livro vão poder ver coisas que eu marquei, e isso gera a possibilidade de um entendimento coletivo sobre a obra. Então, assim, é apenas um livro digital, coisas que eu já fazia com o livro em papel, cujo principal propósito é disparar no outro uma transformação pessoal, qualquer ou coletiva. O livro digital faz, mas tem essa outra coisa também. Eu estou promovendo uma competência coletiva baseada no livro digital. Agora coloca a terceira coisa do apenas, que é, bom, agora o livro digital tem IA, e o livro vai conversar com você. E ele vai replicar o que Vygotsky lhe diria, se você estiver lendo Pensamento e Linguagem. Não é como estudante de pedagogia, que eu imagino que foi a sua preocupação. Agora, Vygotsky, uma LLM, que leu toda a obra de Vygotsky e é capaz de gerar uma espécie de rodapé nesse suposto livro digital
combinado com um Claude, um Gemini, que vai conversar com você e dizer, olha, eu tive outra ideia que não deu para escrever enquanto, né, nos meus 34 anos de vida. Isso Vygotsky falando, tá? Então, assim, veja que não é apenas, por um lado é apenas, porque nós estamos criando esse negócio, e como criamos cadeiras e todas essas outras coisas aqui. Mas tem um design, tem uma potência para nós criarmos estruturas de aprendizagem no seu entorno. Se a gente não criar também, algum edtech vai criar e vai tentar vender no sistema no qual você trabalha. Isso vai ser um problema, porque a gente não vai saber o que fazer, e aí vai acontecer tudo o que já aconteceu. A edtech fica rica, a empresa fica rica e você, num certo momento, vai abandonar aquilo porque não vai dar certo, porque a gente não participou. Não é? A gente não experienciou, de alguma maneira mais significativa, aquele artefato, que é mais do que um instrumento, mas é, ao mesmo tempo, apenas um instrumento. Perfeito, Luciano. A gente tem mais 3 perguntas, mas se eu puder quebrar o protocolo e fazer uma também, eu acho que, se você não me permitir. Eu acho que você comentou agora um ponto super interessante também, que dialoga muito com o que você falou durante a exposição, nessa questão da educação dialógica e da educação ser fundamentada na interação entre as pessoas e na relação que as pessoas constroem. E uma coisa que me inquieta bastante é que há também uma relação na educação da pessoa para com o conteúdo que ela está estudando, né? Eu sou professor de matemática de formação, pesquiso um pouco em educação matemática, e um dos incômodos é justamente a maneira como a matemática é tradicionalmente apresentada nas escolas como uma ciência com a qual você não interage. Ela está dada pronta, os conceitos já foram feitos, alguém já fez as demonstrações, e o seu papel é meramente de reproduzir aquelas fórmulas que já foram construídas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Eu acho que tanto a ludicidade quanto a IA podem ser boas ferramentas para que a gente possa estabelecer também uma relação de diálogo para com o conteúdo, né? De que maneira eu posso interagir com aquela disciplina, interagir com aquele conhecimento que está sendo discutido, estudado, explicitado pelo professor, de maneira a fazer com que eu também me sinta participante daquela ciência, ou me sinta, de certa forma, desenvolvedor daquilo, né? Eu, como aluno de matemática da educação básica, ou como aluno de pedagogia da educação superior, que posso, de repente, dialogar com o Vygotsky por meio de uma inteligência artificial, como é que a gente enxerga isso como forma de estabelecer também um diálogo que vai colocar pessoas para pensar juntos, mas que também vai me fazer parte daquela ciência a ser desenvolvida. Perfeito, Vinícius. Eu vou aproveitar, eu peço desculpas, meu lapso, eu não fiz minha audiodescrição no início da minha fala, vou fazê-lo agora. Eu sou um homem branco, não sou careca, eu raspo a cabeça, eu acho uma questão de estilo apenas, barba branca, estou usando uma camisa de linho amarelo e calça jeans, tá? Desculpas pelo lapso. Vinícius, eu acho que a gente precisa, de fato, um redesenho de como a gente concebe essas situações de aprendizagem. Porque a gente a gente nunca se lembra que crianças jovens podem criar problemas na matemática. Problem posing, aliás, é uma área de estudo na educação matemática, né? Como ajudar as crianças a gerar problemas. A gente só se preocupa, dizer, como é que eles vão aplicar as fórmulas. Infelizmente, tradicionalmente, essa é a ênfase principal, ou como é que eles vão criar novas abordagens para um problema posto. Mas nunca como é que a criança pode olhar para uma situação e dizer, tem um problema matemático aqui interessante, e formular esse problema para o professor resolver, invertendo, por exemplo, em uma lógica. Está aí um lugar onde eu acho que uma LLM pode ajudar, por exemplo, estudantes de ensino médio a estruturar a formulação discursiva de um problema, porque, obviamente, é baseado em texto, de maneira bastante competente. Levando-se em consideração ainda que esses modelos de linguagem ainda não estão muito bons em resolver problemas matemáticos, mas formular discursivamente um problema baseado em dados, ele é melhor. Então, às vezes, a gente precisa inverter a ordem do design da aprendizagem para valorizar aspectos que o instrumento que a gente quer usar, por uma razão ou por outra, é mais capaz de fazer.
Enfim, eu me lembro, nas décadas de 90 ainda, tinha aqueles softwares, né? Não sei se se lembram disso, todos muito jovens, mas software de correção gramatical. Né? Que tudo o que fazia era assim, você colocava uma palavra e ele apitava um som horrível se você errasse. Né? E eu encontrei um professor uma vez que ele fez, não, mas eu não uso assim não, professor. Eu uso, os estudantes vão fazer listas do que eles estão errando e eles têm que largar o software para olhar a lista, para ver qual é a regra que o computador está usando. Simples. Simples. Então, deixou de ser um treinamento recursivo de uso para ser um objeto de reflexão e diálogo. É só isso. Um outro professor de história uma vez me perguntou, professor, eu uso filmes de eventos históricos para discutir as questões, né, da minha área, mas os estudantes não aguentam mais ver filme também. Eu digo, como é que você usa? Aí eu boto o filme e a gente discute. Mas toda vez. Então faz o seguinte, ó, próxima vez, coloca só o fim do filme. Só os 3 minutos finais do filme e pergunta para eles como é que esse filme terá começado. Ou, enfim, faz variações sobre o mesmo tema para provocar, de maneira lúdica, inclusive, essa imersão experiencial do sujeito na novidade. A inovação surge a partir da emergência do novo. E para que isso aconteça, a gente vai ter que desenhar. A gente não vai poder deixar ao acaso. Perfeito, Luciano. Obrigado. Seu nome? Boa tarde, eu sou Luiz Nassor, sou artista visual, cineasta, conselheiro de cultura por Maricá e professor de arte. E a minha questão sobre IA, eu acho que a gente está num momento crucial quanto a isso, principalmente na minha área de criação de artes visuais, que é a questão ética. Porque a IA, ela basicamente se organiza a partir de banco de dados, ela pega coisas que já foram criadas por humanos, ela decompõe e recompõe isso de um novo sentido a partir dos comandos dados por nós humanos. Eu queria pensar um pouco sobre isso, né? Existe essa discussão ética na sua aplicação dessas IAs com esses alunos, nessa construção de pensamento, de onde ela vem, e também pensar nessa criação, né, no que a gente pode ter de potencialidade dela, de uma forma ética mesmo, que ela não venha a destruir trabalhos que são inerentemente humanos. Eu li ontem uma frase excelente, que era de uma escritora que, infelizmente, eu perdi o nome dela, que ela fala que eu não quero que a IA pinte meus quadros, que ela escreva os meus textos, que ela faça a minha música para eu ter tempo de lavar a louça. Eu quero que a IA lave a louça para que eu tenha tempo de pintar, de escrever meus textos e de fazer minha arte. Eu acho que essa é uma das dimensões éticas na qual eu estou pensando no uso da IA. Eu não sei se ela entra na sua discussão e se ela está sendo pensada. Obrigado pela sua pergunta, mas como professor de arte, eu queria primeiro saber o que é que você achou da minha plantação de girassóis produzida com IA. Você gostaria de avaliar? Você não viu direito, né? Porque a iluminação... O contraste da iluminação ficou um pouco ruim. Mas eu acho que o ângulo poderia ser um pouquinho mais trabalhado. Mas eu gostei das ideias, principalmente a evolução do Dolly para o Gemini. Ficou realmente, deu para perceber que teve um avanço ali. Mas eu não sei, eu teria que ver o seu processo, né, para a gente pensar e perguntar, né? Porque... Perfeito, cara, é isso mesmo. A gente teria que conversar e mergulhar um pouco mais Sim. em como foram geradas. Adorei, cara. É isso. E eu acho que a discussão ética tem a ver com como a gente promove, não é, esse embate, digamos assim, essa disputa. Infelizmente, as big techs não estão muito preocupadas com isso. Anteontem, o criador da Meta disse que é uma infelicidade que eles tenham que usar trabalhos de menor valor, de mercado, para alimentar suas IAs. Ele se esquece que, obviamente, assim, é menor valor de mercado só na cabeça dele, porque é a nossa sustentação, é a sua sustentação da nossa própria existência, né? É o nosso trabalho. Então, assim, esse é um problema muito grande que a gente vai ter que lidar continuamente, inclusive no âmbito da educação. Problemas que vão... Os experimentos começam a aparecer de maneira bastante intensa, não é? Então, essa professora... Deborah Boss, eu acho, australiana, ela fez um experimento onde ela compõe o mesmo ensaio, né, um texto, sobre
a forma como as pessoas estudam, e ela colocou esse mesmo texto com uma única diferença em diferentes modelos de linguagem. E a única diferença era que, numa determinada passagem, a autora falava que gostava de estudar ouvindo rap music, texto em inglês. E no outro texto, também submetido às mesmas, o mesmo texto submetido a diferentes IAs, essa passagem lia não rap music, mas música clássica. E a IA pontuou melhor somente os textos que citavam a música clássica e não o rap. Tá? Com uma clara, no meu entendimento, um claro desvio de avaliação baseado em preconceito musical, ou preconceito de raça, ou preconceito social de alguma maneira. Então, assim, nós, dentro desse trabalho todinho que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter, e era uma das bullets lá do mapa conciso de navegação, esse questionamento sobre tecnociência e como esses instrumentos são instrumentos sociais, de controle, inclusive. Não é? Artefatos são materializações da maneira como nós vivemos nossa existência. Né? Os artefatos são desenhados, a gente se esquece disso. E eles ganham uma vida aparentemente autônoma, que, aliás, é muito fácil você fazer isso, especialmente com a IA, né? A ficção científica mostra isso. Mas eu vou lhes lembrar, provavelmente todo mundo já viu aqui, Blade Runner, o Caçador de Androides, em português, na primeira edição, não a segunda, que é um filme mediano, mas a primeira, talvez um dos filmes mais brilhantes de ficção científica já produzidos. E a IA, né, que retorna à Terra buscando libertação. Não sei se vocês observaram, mas tem um dos personagens, dos replicantes, né, como são chamados lá, esses androides, ele persegue as pessoas para lhes roubar fotografias de sua infância. E ele coleciona fotos da infância de outras pessoas como se fossem deles. Essa passagem, as pessoas não lembram dessa, quase ninguém lembra desse negócio. Mas eu acho extraordinário para mostrar, através, né, o Philip Dick, que é o criador original do roteiro, e indicar, olha, a autonomia desses instrumentos, ou ambientes, ou tecnologias digitais, ela está submetida às formas humanas de existência. Não é à toa que eles queriam ter uma infância que só nós temos. Só nós percorremos a dor, o delírio de ser quem nós somos, tá certo? Eles são criações, e a gente vai ter que implementar uma ética humana continuamente ao uso desses instrumentos. Espero ter respondido de alguma maneira. Perfeito. A gente tem mais 2 perguntas na plateia. Se a gente pudesse... Boa tarde, meu nome é André Pérez, sou professor de pós-graduação, parabéns pela belíssima palestra, mas a gente sabe que os conceitos de IA já são bem antigos, mas eles só aconteceram nos últimos 20, 30 anos por conta de processamento. Pegando até a sua deixa das Big Techs, a gente já tem, desde 2000, as Big Techs trabalhando na nova mudança, que é a computação quântica, que é um nível de processamento assim, sem precedentes, que compara um supercomputador, o que ele demoraria, né, 10 mil anos para fazer, um computador quântico faz em 4 minutos. Como você vê a IA, né, nesse nível de processamento que as Big Techs só estão esperando regulação no mundo todo para começarem a trabalhar? Uau, professor. Obrigado. Eu acho que eu vou direcionar a sua pergunta a Silvio Meira, que é meu irmão e da área de computação do César, porque, honestamente, eu peço a liberdade como palestrante, eu não faço a menor ideia. De verdade. Se você quiser contribuir, eu ainda acho, continuando talvez aqui um pouco da reflexão que eu fiz com a pergunta anterior, que nós vamos ter que desenvolver formas de lidar com os artefatos que nós criamos. Nós não somos muito bons nisso. Por quê? Do ponto de vista de educação. Já lembrei isso durante a palestra, nós continuamente fazemos uma superabundância de produtos em detrimento de processos. Tá? Então,
à frente de uma possibilidade dessa natureza, eu não tenho dúvida que o encantamento que será produzido nas pessoas ofuscará mais uma vez nossos sistemas de educação e de governança política, e a gente vai, se puder, as redes de ensino vão ter supercomputadores quânticos. Tá? E se isso acontecer, a essa época, nós teremos uma reflexão pedagógica robusta o suficiente para, de uma certa forma, redesenhar os processos educacionais em resposta à velocidade desses instrumentos? Eu não sei responder. Perfeito. Professor, muito obrigado pela pergunta. Acho que essa é a construção dessa resposta certamente passa pela educação, né? Os bons usos que serão necessários nos próximos 30, 40 anos do mundo serão construídos nas crianças que estão com a gente hoje nas escolas, né? Então, acho que esse é bom a gente não saber essa resposta agora, mas é muito bom a gente estar com energia para buscar as soluções e as respostas para esse problema nesse momento. Luciano, eu queria muito agradecer a sua presença mais uma vez. A gente precisa encerrar para passar para a próxima parte da programação, mas foi uma tarde de muita reflexão, muito lúdica, inclusive. Então, a gente queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, Chico. Professor Luciano, eu quero fazer meu comentário. Eu adorei a máxima. Pedagogia no comando. IA no look. Isso aí. Parabéns, tá? Obrigadão. Boa demais, né, essa palestra?